Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Eu gosto muito de usar uma expressão de este encontro semanal. É isso mesmo, é um encontro. Nós aqui, você que está em casa, você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, que escolheu a hora de assistir o programa, por ser mais conveniente para você. Você que está nos assistindo pelo canal 126, pelo sistema de TV aberta via satélite. Você que está sempre conosco. E olha só, a gente encontra os jovens, às vezes, no Manaim, em eventos, e os irmãos sempre falam assim, olha, tem sido uma bênção, eu assisto os dias da minha mocidade, eu não perco uma edição do programa. É isso mesmo, são sempre temas afeitos a você, jovem, seja no dia a dia, no seu cotidiano, seja relacionados ao seu cotidiano, seja relacionado à sua vida espiritual. Isso é uma bênção para você e é uma bênção para nós que aqui estamos. Nós quem? Vamos lá, vamos para essa câmera aqui. Olha só quem está conosco aqui. Hoje, nesta edição do programa Os Dias da Minha Mocidade, eu vou começar cumprimentando o meu companheiro aqui, pastor Adriano Teixeira, né, Adriano? Isso mesmo. Muito Adriano bem, Teixeira. Isso. O pessoal da produção me perguntou seu sobrenome hoje, eu não sabia. Eu sei que é Adriano de Praia 4. Não, é Adriano Teixeira, isso mesmo. Adriano, seja bem-vindo. Uma alegria tê-lo conosco, a paz do Senhor. A paz do Senhor, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa com os jovens que fazem parte do meu dia a dia. Isso mesmo. Adriano, você é professor universitário? Sim, professor na UFES. E a sua formação? Eu sou economista. Uhum. Toda a minha formação, economia, a pós-graduação em economia, tudo foi economia. Sei. E nada mais. E nada mais. Uma coisa interessante... Porque economia, na verdade, já é um conjunto de vários campos de conhecimento, articulados, Então... A economia me satisfez, porque se relaciona com história, matemática, filosofia, tudo. A gente está falando para jovens, e normalmente o jovem ele tem projetos, olhar à frente, né? Além da graduação e pós-graduação, pós-graduação considerando tudo aquilo que vem após a graduação, depois da graduação, mas fala um pouquinho, você tem outras formações, ou seja, graduações e pós-graduações? Eu tenho uma pós-graduação Lato Sensu, que é uma especialização em comércio exterior, que eu fiz logo depois da formação em economia. E aí, então, eu comecei a entrar, de fato, no campo da economia, fazendo mestrado. Uhum. Depois do mestrado, já que a economia era o meu campo do conhecimento escolhido desde jovem, eu fiz o doutorado em Belo Horizonte, no meu campo de conhecimento de pesquisa, porque eu já era professor com mestrado. Sim. Tive um período de 6 meses na Inglaterra, que foi o período que se chama de doutorado sanduíche, para completar as pesquisas. E a partir daí, a gente vai pesquisando por conta própria, né? A gente não para nunca mais de estudar. Nunca mais. O dia inteiro, a qualquer momento, é momento para surgir uma ideia nova. Isso mesmo. Muito bem, eu fiz questão de perguntar, porque, para a glória do nome do Senhor, nós temos irmãos, pastores, membros da igreja, irmãs também, que realmente são referências na sua formação acadêmica e tudo mais, e acaba isso sendo um incentivo ao jovem que está assistindo, no sentido de também se dedicar e crescer na sua vida profissional por esse meio que é o meio acadêmico. E que, de alguma forma, tem exatamente a ver com o tema do programa de hoje, mas eu vou deixar para a minha amiga e colega Raíssa apresentar esse tema. Raíssa, paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Adriano e a todos os jovens, que estão aqui e que estão nos assistindo. Hoje no programa nós vamos falar sobre volta às aulas. Um tema aí que todos os jovens, eles estão de férias e daqui a pouco já vai voltar às aulas. E nós vamos saber um pouquinho mais aqui, como que deve agir, o testemunho, tudo aqui sobre o tema. Muito bem. Então tá aí a Raíssa, que está hoje conosco aqui nos ajudando na condução do programa e na interação com o grupo de jovens que está aqui. Você que está em casa pode ver, que estão presentes aqui. Os jovens são de onde? Os jovens aqui hoje, eles são todos de Jardim da Penha 1, do pastor Júlio César Costa. E eles já vão, cada um eles vão se apresentar aí na vez deles das perguntas. Já eles falam o nome deles. Tá certo. Muito bem. Raíssa, você tem alguma pergunta a fazer ao pastor Adriano? Então,
Pastor Adriano, primeiramente a pergunta, assim, dando uma introdução, aproveitando aqui, né, essa oportunidade. Quando nós estamos na fase da escola, né, e nós estamos em busca, assim, do nosso curso e tudo mais, a mudança da escola para a faculdade, ela, em questão de ambiente, ela é muito diferente, né, a faculdade ela é muito mais ampla. O que o Senhor pode aconselhar para aqueles que vão começar a faculdade agora, em questão mais de testemunho, de sabedoria, né, em questão desse ambiente? De fato, Raíssa, a mudança do ensino médio para a universidade é muito grande. Eu acho que nós deveríamos ter uma transição até mais suave, mas nós não temos. Então é uma ruptura muito grande, porque é comum o estudante viver quase que num cercadinho, um bom cercadinho, que é uma escola de ensino médio, que ele tem todo tipo de acompanhamento, coordenadores, e de repente entra no modelo educacional que nós temos, principalmente quando se pensa em universidade pública, em que ele tem o apoio dos professores, mas que ele é considerado praticamente um adulto. Ele tem que se virar. E essa ruptura faz com que, muitas vezes, ele se sinta perdido e leve 1 ano, 2 anos para se adaptar. E quando ele finalmente se adapta, aí ele consegue voar sozinho, digamos assim. Mas realmente é um choque. Nós temos essa experiência, a gente vê isso todo dia, porque é necessário, acima de tudo, e depois eu vou falar mais sobre isso, você criar uma capacidade de pensar por si mesmo. E isso não acontece no ensino médio, ou é muito pouco estimulado. E quando o estudante tem que pensar por si mesmo na universidade, ele tem uma dificuldade e ele muitas vezes vai se sentir inseguro. Mas assim, eu sou muito otimista porque eu lido com os estudantes, eu trabalho principalmente nessa fase inicial do estudante. Chega um momento em que ele já tem um pensamento próprio, ele começa... Porque eu entendo que esse é o papel da universidade, é ensinar o aluno a pensar por si mesmo. E quando ele faz isso, eu considero que ele já está começando a ficar pronto para enfrentar a vida. É interessante isso, Adriano. Na minha história, tive a oportunidade tanto de estudar em universidade pública como em universidade particular. A gente percebe a diferença de posicionamento por uma série de motivos. E, de fato, e eu me lembro disso, isso é um bom sinal, que eu ainda estou me lembrando dessa época da minha vida, né, que quando a gente sai para a universidade pública, que foi a minha primeira experiência, a gente se sente absolutamente solto. Né? Há um erro, na minha opinião, e você pode falar alguma coisa sobre isso, mas é a minha opinião, há um erro de interpretação do jovem em se sentir livre. Não é exatamente livre, ele está solto. É diferente ser livre. Porque há elementos de avaliação, há elementos de resultados esperados dele, só que não existe a cobrança e o acompanhamento que existia muito próximo na época do ensino médio. Né? É comum no ensino médio você ter coordenador pedagógico e profissionais que estão ali em cima. Se você pisar fora do riscado, ele já está ali e tal, aquela coisa toda. Quando você chega na faculdade, não tem mais nada disso. O professor chega, entrega um conteúdo, né, e se vire. Né? Vai atrás de aperfeiçoar esse conteúdo. É isso mesmo, né? E assim, nós temos jovens que estão nos assistindo que estão exatamente para viver esse momento de transição, né? E essa realidade, seria interessante a gente abrir os olhos dos nossos jovens para entender o que é essa realidade do ensino superior sobre esse aspecto. Sim, quando o aluno ingressa numa faculdade particular, é comum que essa faculdade replique a estrutura que acontecia no ensino médio, em alguma maneira, em alguma medida. Mas quando vai para a universidade pública, a universidade pública ela é um retrato da própria sociedade. Então você encontra numa universidade pública representação dos diversos estratos sociais. Por exemplo, o sistema de cotas é uma tentativa de fazer com que
os alunos que estão ali sejam representativos da própria estruturação social que existe. Então, estar na universidade pública, eu considero que é você já enfrentar o mundo como ele é. Então, a universidade pública não tem aqueles cuidados, digamos assim, aquelas salvaguardas que existem na universidade privada, né? Embora a universidade privada também já seja um momento em que o aluno tem que amadurecer na marra. Uhum. Mas a universidade pública cada vez mais solta o aluno para se virar. E aí, quanto mais segurança ele tem do que quer, do que busca, e eventualmente, inclusive, apoio familiar e tudo mais, melhor para conseguir se virar, né? Não, sem conseguir dúvida. viver esse momento de transição. É porque, Josias, ele na universidade, ele tem ali, por exemplo, a Universidade Pública do Espírito Santo, tem mais de 70 cursos. Então é dada uma certa liberdade ao estudante de fazer o seu próprio caminho. Então ele vai estudar, por exemplo, um curso como Direito, ele, já que está dentro da universidade, ele pode aproveitar disciplinas de diversos outros cursos e assim ele tem a formação que é dada pelo próprio curso, mas ele pode fortalecer a sua formação com aquilo que outros cursos podem dar a ele. Então existe um grau de liberdade que muitas vezes não existe na particular. Não estou dizendo que as particulares todas sejam assim, mas na universidade pública a gente tem que ter todo um trabalho para que ele entenda aquilo que você falou no início. Há uma certa liberdade, mas há também muitas obrigações a cumprir. É preciso. Raíssa, vamos seguir? Botar os nossos jovens para trabalhar? Vamos embora. Vou começar então aqui com a Isadora. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor a todos. Eu tenho uma pergunta que vai até de encontro ao que estamos conversando sobre essa diferença dentro da universidade. Como lidar dentro, seja na escola ou na faculdade, com quem pensa diferente de mim? Certo. Eu diria o seguinte, nós temos que entender que a universidade é um local de convivência de pensamentos diversos. Para pensar em comum, nós temos isso muitas vezes dentro da família, embora nem sempre, nas nossas igrejas. Mas a universidade é o local por excelência de formação e de surgimento de ideias diversas. Então, o estudante ele tem que entender que ele vai ser exposto a diversos tipos de conteúdo. E nesse sentido, eu entendo que a palavra de Deus, nós que não temos uma formação, apesar de sermos professores, mas nós não temos uma formação pedagógica como um profissional de ensino, né? Nós somos professores, eu estava falando com o Josias aqui esses dias, os professores das universidades, geralmente, eles ensinam como foram ensinados. E eles vão, de pouco a pouco, se aperfeiçoando, né? Então, o que eu diria é o seguinte, é que nós temos que entender que existem diversos pensamentos, diversas teorias, e que nós temos que ver com naturalidade o que é a universidade e, acima de tudo, nos apropriar daquele versículo que diz: examinai tudo e retende o bem. Quer dizer, nós temos que conhecer tudo, de fato. Nós não podemos imaginar que a solução está em nós nos recolhermos, ou então fecharmos os nossos olhos, não, isso eu não posso ouvir. Não, pelo contrário, nós temos que ouvir tudo, examinar tudo, mas se nós temos dentro de nós a bênção de Deus, nós vamos reter aquilo que é bom para nós. Muito bem. Está respondido? Respondido. Ah, muito bom. Adriano, esses dias eu ouvi uma expressão em algum conteúdo secular que fala sobre uma falta que existe hoje na mente, sobretudo dos jovens, que é de convicção. Cada vez mais os jovens têm menos convicções. E isso faz com que eles tornem-se experimentadores de tudo que é colocado diante deles e, como consequência, eles acabam por não construir uma base sólida de vida, certo? Na medida em que o jovem servo
ele tem convicções, certezas, ele tem uma experiência de fé, ele tem uma experiência de identidade de servo, isso o fortalece para viver isso que você falou, examinar todas as coisas e reter aquilo que é bom. É isso mesmo? Perfeito. Porque nós temos que ter um cuidado com aquilo que se chama de relativismo. Hoje tudo é relativo. E eu entendo que existe um lado positivo nisso, que é você, às vezes, não tomar determinado conhecimento como definitivo, porque a ciência ela evolui. As explicações, elas muitas vezes, elas mudam. Dias atrás também estávamos conversando. Surgem ideias diferentes, muitas vezes malucas, eu diria, e nós temos que entender como é que hoje é possível que pessoas estejam dizendo que a Terra é plana. É algo estranho, mas vale a pena ouvir. Vale a pena ouvir. Esses dias alguém falou assim, o ovo sempre foi prejudicial, agora está sendo excelente, né? Está sendo excelente. Então, o relativismo é interessante, você não pode ter ideias fixas, mas não em relação à fé. Em relação à fé, nossa fé precisa ser absoluta, porque Deus é absoluto. Glória a Deus. Então a gente pode negociar todas as coisas, mas a fé não. Até hoje eu estou esperando fast food fazer bem à saúde. Até hoje a ciência não descobriu isso aí. Bom, vamos lá. A gente tem tido, Adriana, a participação de irmãos do norte do Brasil, né, na sequência de programas que nós estamos tendo. E nós vamos ter uma participação agora, é uma pergunta que vem da nossa irmã Maria Clara. Ela mora em Marambaia, né, na região de Marambaia, em Belém, no Pará, norte do Brasil. Então vamos ouvir o que a Maria Clara tem a dizer. Fala, jovem! A paz do Senhor, eu sou a Maria Clara, da ICM Marambaia, do Ministério do Pastor Fábio Aguiar. Eu gostaria de saber como nós jovens devemos agir com as teorias das obras criadoras nas escolas. Por exemplo, o Big Bang, a evolução de Darwin e a seleção natural. A paz do Senhor. Maria Clara, eu diria que se o professor falar sobre a teoria da evolução, ainda mais que isso pode ser cobrado em prova, você precisa estudar com muito afinco. Muito afinco. É claro que se a sua fé estiver firmada em Jesus, e você entende que Deus criou todas as coisas, você vai entender isso como mais uma das teorias que existem por aí. Inclusive, vale a pena lembrar que Paulo falou para Timóteo o seguinte: Timóteo, chegará o tempo em que as pessoas não quererão mais sofrer a sã doutrina, ou viver a sã doutrina, porque terão comichão nos ouvidos e amontoarão doutores segundo as suas próprias concupiscências. Ou seja, os doutores vão surgir aí, vão se multiplicar para tudo. Para tudo quanto é tipo de conhecimento tem um doutor. Então, teoria da evolução, teoria disso, teoria daquilo, e darão ouvido a fábulas. Mas, por outro lado, a palavra que é uma bússola para nós, né? Pedro fala assim que nós não aprendemos o que nós aprendemos segundo fábulas, mas por aquilo que nós vimos, porque nós vimos a majestade de Cristo. Ele estava se referindo à transfiguração. Ele presenciou. Então, eu diria, Maria Clara, que você deve estudar tudo com muito cuidado, mas, ao mesmo tempo, entendendo que o Deus que nós temos e que nos chamou é aquele que criou todas as coisas, né? Ele é o firme fundamento da nossa fé. Glória a Deus. Alguns dizem que a teoria da evolução, segundo aquela principal obra escrita por Darwin, tem mais de 800 verbos escritos, 800 conjugações verbais escritas no presente subjuntivo, que é suponhamos, imaginemos, ou seja, certeza nenhuma, na base de suposições. Mas o que nós entendemos é que o Senhor nos chamou, nos deu uma experiência, criou todas as coisas, e nós somos criaturas, mas não apenas criaturas, nós somos filhos de Deus. Glória a Jesus. Muito bem. Obrigado aí a nossa irmã Maria Clara pela sua participação. Raíssa, vamos pôr os nossos jovens para trabalhar, vamos lá. Agora o meu parceiro aqui de flauta pode se apresentar. Pai Senhor, meu nome é Rafael, e a pergunta que eu tenho, pastor, é como nós podemos conciliar as nossas atividades acadêmicas, as nossas responsabilidades
sem ter algum prejuízo espiritual com isso. Rafael, eu imagino que você esteja perguntando em relação ao tempo Isso. que se dedica, não é isso? Uhum. E eu digo que nós temos esse fardo, né? Desde que Adão pecou e Eva, nós temos que trabalhar. Quando não é trabalhar, é estudar. Então, precisamos dedicar tempo, e se nós pudéssemos viver em férias. Então, como nós não podemos fazer isso, nós temos que realmente trabalhar com afinco, com dedicação, mas nós precisamos ter discernimento para encontrar aquele equilíbrio. Muitas vezes é possível, e Deus abre as portas, é possível você trabalhar o que você tem que trabalhar, mas ao mesmo tempo se dedicar à obra de Deus. E eu diria uma coisa, Deus tem todo o interesse em investir em você, em investir em mim, nos dando tempo. E mesmo que o nosso tempo seja pouco, como na viúva que depositou ali uma pequena moeda, Deus faz esse tempo se multiplicar. Então, eu só tenho um dia para ir na igreja. Você vai? Ah, mas eu tenho uma prova. Se realmente você não tiver como renunciar àquele tempo para estudar, Deus sabe de todas as coisas. Agora, naquilo que você pode fazer para Deus, você tem que ter fé suficiente para dedicar a Deus, entendendo que Deus vai cuidar das coisas que ficaram para trás. Amém. Então, assim, a nossa vida é uma vida de fé. Eu já tive essa experiência muitas vezes de pensar, estudo um pouco mais para garantir que eu vá mais seguro para a prova ou vou à igreja. Eu já tive experiências de, tendo já estudado, não foi sem estudar não, foi tendo já estudado, ir à igreja, servir o Senhor e depois o Senhor me dá uma bênção gloriosa lá no meu desempenho. E aí, respondido, Rafael? Super respondido. Glória a Deus, é isso aí mesmo. Eu queria só ressaltar uma palavra que o pastor Adriano disse aqui, que você encontra em tudo nesta obra: equilíbrio. E agora a gente vai para o Canadá, né, do norte do Brasil para o Canadá. Eu vou tentar usar aqui Waterloo, então Waterloo, como você quiser. De qualquer maneira, é a Larissa Costa quem vai fazer uma pergunta para nós aqui agora. Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Larissa Costa, sou da igreja de Waterloo, no Canadá, do ministério do pastor Cesário Souza. A minha pergunta é, como dar um bom testemunho na escola? Eu não acredito, Larissa, em fórmulas prontas sobre como se dar um bom testemunho, numa expressão facial assim adequada, tamanho de vestes. O equilíbrio é a palavra de ordem. Mas eu diria que o bom testemunho ele acontece muito de forma preventiva. É muito complicado você entrar em certas situações e você, tendo entrado numa situação que não deveria ter entrado, você tentar dar bom testemunho porque você já se complicou. Então, o que diz a palavra, né? A palavra é sempre aquilo que nos orienta, é a nossa lâmpada. É bem-aventurado o varão que não anda conforme o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Se você fez tudo isso e terminou assentado na roda dos escarnecedores, o bom testemunho já era. Então, é melhor você agir por antecipação. Você se precaver, você evitar certas coisas, né? Uma vez eu falei que um exemplo que eu dou, eu estava fazendo uma dieta, que é um fardo aí que Difícil de carregar, né? Difícil de carregar. Atinge muitos de nós. Concordo com você. E eu precisava evitar chocolate, que era uma das coisas que sempre me satisfez muito, né? E eu vi uma loja de chocolate, não vou falar aqui a marca, e eu pensei, entro ou não entro? Se eu entrar, eu vou ter que resistir. Não faz sentido eu entrar eu em dieta, entrar na loja de chocolate e depois ficar me martirizando lá dentro. Então é melhor eu passar direto. É a maneira mais fácil de você evitar, né? Porque a palavra fala que o
O simples, né, ele vê o mal e não se desvia. Então é melhor você se desviar, porque se você não fizer isso, você vai entrar em dificuldade. Eu queria juntar essa pergunta com a anterior, né, quando os irmãos perguntaram sobre a questão do tempo, né, da dedicação, do estudo e tudo mais. Porque a pergunta que a nossa irmã fez, né, foi como dar bom testemunho na escola. Boas notas, ou seja, dedicação, estudo, responsabilidade, é um bom testemunho? É um bom testemunho. Isso me fez lembrar uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu me converti justamente na época do ingresso na universidade, vestibular. E quando você se converte com uma postura muitas vezes mais radical, mais intolerante com certas práticas. Eu acho que isso é até bom, porque se você tiver que queimar uma gordurinha, você já radicalizou bastante, tem ainda gordurinha, né? Hoje a gente vê... Associado à gordurinha, com a questão ao que anterior, você falou né? anteriormente. A dieta dele. A dieta. Então, eu lembro que eu queria ler a Bíblia em todo momento. E acabava uma aula, eu tirava a Bíblia e eu iria ler a Bíblia enquanto os colegas ali calouros queriam discutir outras coisas e tudo mais e tal. E muitas vezes eu não participava de certas coisas. E eu diria, por incrível que pareça, que era uma postura que, ao contrário, afastava os colegas até de quererem conhecer a Bíblia. Então, o equilíbrio realmente é a palavra de ordem. Aquele não era o momento de ler a Bíblia. Eu tenho o direito de ler a Bíblia a qualquer momento, mas eu tenho que fazer as coisas com equilíbrio. Diria uma coisa ainda que sempre me chamou a atenção, que é o seguinte: se nós estamos na universidade, nós precisamos interagir, mas interagir dentro de certos limites. Porque o próprio Senhor Jesus falou o seguinte: olha, eles não são do mundo, mas nós estamos no mundo. Então, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, se nós estamos ali, nós temos que de alguma forma interagir, porque é um péssimo testemunho nós nos colocarmos numa posição de isolamento como se nós fôssemos melhores do que outros. Então, nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, mas, por outro lado, nós devemos entender que nós estamos no mundo e temos que conviver, fazer trabalhos em grupo, coisas desse tipo, né? Tem uma passagem, José, que eu gosto demais. Gosto demais dessa passagem. Paulo fala assim para os coríntios. E é por isso que eu falo que a palavra nos orienta. Paulo fala assim, olha, Coríntios, eu já vos falei por carta que não deveis vos associar com os que se prostituem, é a palavra que ele usa. Mas eu não digo isso absolutamente em relação aos devassos, roubadores, idólatras, porque se fosse para se isolar e se afastar de todos eles, vocês teriam que sair do mundo. Então, em alguma medida, nós temos que nos relacionar, mas nós temos que nos impor em relação à nossa postura, em relação ao nosso testemunho. Há um aspecto que eu julgo interessante e que eu trago isso comigo da minha experiência universitária, né? Que isso funcionou na minha vida, ou seja, refletiu na minha vida por um tempo, enquanto eu morava em Salvador, na Bahia. Claro, no momento que eu vim para cá, eu não tenho mais acesso ao relacionamento profissional com os meus colegas universitários, que estão todos lá no Nordeste. Mas essa interação que você faz constitui uma expressão da moda, network, né? Porque no futuro, as pessoas que vocês vão encontrar dentro do mercado de trabalho foram seus colegas da faculdade. E eles não vão querer com eles pessoas que sejam fechadas, que não saibam trabalhar em grupo, se relacionar, entender e não trazer para a sua vida aquilo em que eles acreditam, mas entender que eles estão ali vivendo a sua experiência e que vocês estão firmes na experiência de vocês. E é um outro aspecto que já foi objeto de conversa nossa aqui no Reunião de Jovens, num programa desse, numa edição anterior do programa desse, é que vocês podem ver o seguinte: invariavelmente, quando vocês têm uma postura séria, firme, equilibrada,
de não se envolverem com aquilo que os afasta do Senhor e que atinge o seu testemunho, esses colegas vão procurar vocês na hora que a coisa aperta para eles. Porque eles sabem que vocês têm uma firmeza para enfrentamento das situações da vida. Então, nós temos experiências assim maravilhosas de colegas virem, né, pedir, me ajude, né, porque eu sei que você é uma pessoa séria, né? Na minha época de faculdade, o TCC, que é o desespero de todo aluno, chama-se TCC, e é uma alegria para nós professores, né? Porque você vê o desespero no olhar do aluno, é uma coisa muito boa. Tem que ter uma compensação, né? Nossa vingança. Nossa vingança. Mas, nesse período, na época que eu fui fazer TCC, na minha profissão, né, especificamente comunicação, publicidade e propaganda, o TCC é feito em grupo, porque é um projeto experimental. E eu fui abordado por diversos colegas que me procuraram, porque nessa hora eles procuram os sérios, procuram os que dão testemunho, procuram aqueles que têm uma postura em relação aos estudos de levar bastante a sério aquele momento e tudo mais. Então eu tive o prazer de poder escolher na turma quem ia participar da minha equipe de TCC. Então isso é resultado de posicionamento, de testemunho e, ao mesmo tempo, de saber conviver com o outro que pensa diferente, né, sem pensar igual a ele, continuando pensando, né, com a convicção que vocês têm. Tá certo? E agora, temos mais pergunta aqui? Temos mais perguntas aqui, tem mais 3 perguntas. Vamos para a próxima aqui, para a próxima irmã aqui na frente. Pai do Senhor, pastor, eu sou a Sara. E a minha pergunta, ela se refere ao como nós, jovens, devemos nos enfrentar em uma situação de perseguição dentro das universidades devido ao nosso pensamento contrário dentro daquele ambiente acadêmico, onde a gente sofre bastante. Sara, primeiramente eu diria algo que não é fácil de você praticar, que é a alegria de ser perseguido. E o Senhor Jesus falou, bem-aventurados que são perseguidos. Então, se você está sendo perseguido, é um bom sinal. Embora não seja algo agradável, mas é um bom sinal, porque quando você é extremamente aceito com todas as suas práticas em grupos que não creem no Senhor, tem algum problema aí, né? Então, eu diria que nós devemos entender que isso faz parte da nossa fé. Por outro lado, nós devemos entender, a palavra de Deus diz que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Por outro lado, nós não devemos nos apequenar, achando que nós somos os perseguidos, os coitados. Não, nós temos nossas convicções. E nos tempos atuais, isso é o que há de mais comum. As pessoas estão tendo convicções as mais absurdas possíveis. E por que nós devemos concordar que a nossa convicção, que é a fé que nós temos em Cristo, ela não seja aceita? Não, nós devemos até ser altivos em relação a isso. Não, eu creio, eu sou um bem-aventurado, não estou sendo aceito, porque na palavra Pedro se alegrou de apanhar. Como é que você se alegra de apanhar lá em Atos? Então, você não deve se surpreender com isso e deve entender que isso acontece, sim, mas que nós precisamos nos impor. E depois eu poderia dar um exemplo muito interessante de alguém que tinha tudo para ter o seu pensamento contestado, mas ele, ouvindo todas as opiniões divergentes da dele, ele se impôs com naturalidade, que foi Paulo em Atenas, que eu acho que isso aqui é um capítulo à parte, que vale a pena a gente discutir um pouco sobre isso. Que é uma aula, Paulo em Atenas, lá em Atos 17, é uma aula para o jovem na universidade. Eu vou aproveitar e dizer o seguinte, já que o pastor Adriano disse que vale a pena, fala sobre isso. O que acontece? Paulo chega naquele que seria talvez o centro universitário mais avançado da época, que era Atenas,
E a palavra de Deus, nós já estamos bem habituados a entender que a palavra de Deus não tem uma vírgula por acaso, né? Tudo ali foi bem pensado e planejado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus fala que Paulo se defrontou com estoicos e epicureus, né? Se lembram, eram duas escolas filosóficas da época. Quando Paulo se depara com aquilo, Paulo, ele não baixou a cabeça, eu sou coitadinho, minha fé, porque a nossa fé, ela não é baseada numa explicação racional. Então, se nós formos entrar em algumas discussões acadêmicas, nós vamos perder, porque nós não temos argumentos para comprovar racionalmente a nossa fé. Então, certas coisas nós não entramos. Nós cremos porque cremos. Acabou, nós cremos porque um dia Jesus apareceu para mim no caminho de Damasco. A mesma experiência de Paulo, né? Então, quando Paulo chega ali em Atenas e ele vê tudo aquilo acontecendo, né? Aqueles debates, passava o dia inteiro debatendo ali no Areópago, que era o tribunal, o que Paulo faz? Começa a circular na cidade. Ele queria encontrar um momento, um espaço adequado, né? Nós não devemos nos precipitar, nós devemos aguardar. No momento certo, Deus vai nos dar uma oportunidade de evangelizar um amigo, de falar de Jesus para alguém. Então, Paulo, ele também não se escandalizou com aquela idolatria toda. Pelo contrário, ele examinou tudo. Aquilo que nós falamos, examinar, tudo retende o bem. Então, ele viu aquelas estátuas dedicadas ao Deus do vinho, Deus da natureza, Deus da guerra, deuses de todos os tipos. E ele encontrou uma estátua, que na verdade era um pedestal vazio, que com rótulo ao Deus desconhecido, e foi ali que ele encontrou o momento adequado para falar da experiência dele, que era, na verdade, uma resposta dada tanto aos estoicos quanto aos epicureus. Então você não precisa entrar em litígio com quem pensa diferente de você, mas você tem que ter a sua visão, né? Então os estoicos e os epicureus tinham ideias assim como Deus está na natureza, não existe vida após a morte. O fim, estou misturando aqui estoicos com epicureus, o fim de todas as coisas é o prazer, a vida não tem um fim, é tudo cíclico. Os estoicos criam no fatalismo, e aí o que vai acontecer? Paulo, quando tem a oportunidade, começa a falar, olha, o Deus que eu creio é o Deus que está vivo e que fez o mundo. Ele fez todas as coisas. E ele estabeleceu os limites da sua habitação. Então ele começa a dar respostas aos estoicos e aos epicureus no momento oportuno que Deus deu para ele, tendo ele examinado tudo antes. Universidade é isso. Você vai examinar tudo, mas esse Deus que é desconhecido para eles é conhecido de cada um de nós. E no momento certo, Deus vai te usar. Se você está bem fundamentado na fé, a sua fé e aquilo que você conhece de Deus responde todas as questões colocadas por qualquer tipo de escola filosófica que possa aparecer na sua frente. Até porque, corroborando com o que você disse, Adriano, a nossa fé é fruto de uma experiência nossa com Deus, né? Você não pode prová-la cientificamente a partir de conceitos humanos, porque os conceitos humanos não transcendem. A fé transcende, ela vai além disso. Mas você sabe o que você viveu. E é por isso que o servo e o jovem também está, claro, incluído nesse contexto, ele precisa continuamente buscar experiências com o Senhor, porque são essas experiências que vão fortalecer e que você diante... a ciência chegou para o cego e falou assim, não, peraí, o que está acontecendo? Porque você era cego, meu amigo, eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora vejo. Isso eu sei. Então ninguém vai tirar isso de mim. É uma experiência que eu tenho e que me dá vida, né? E vida em abundância, como diz a palavra do Senhor. Muito bem, nós vamos ter agora a participação de um jovem, que essa participação vem da igreja de Vila Manuel Sátiro, em Fortaleza, no estado do Ceará, é o jovem Alan Ferreira. E ele não vai fazer uma pergunta, ele vai contar uma experiência para nós. Depois o pastor Adriano vai comentar. Fala, jovem!
Irmãos, a paz do Senhor, sou Alan Ferreira, da Igreja da Vila Manuel Sátiro, pastor Joilson Veloso. E a experiência que eu vou passar aqui era de quando eu estudava ainda, de como o Senhor mudou ali a minha vida e foi testemunho para os meus colegas de classe e para os meus professores. Então, quando eu ainda estudava, não tão distante, no colégio normal, eu não era um bom aluno, sempre fui aquele aluno bagunceiro que gostava de brincar, que agitava a sala, que era o cabeça da sala na bagunça, enfim. Mas teve um ano, o segundo ano do ensino médio, que o Senhor foi e me deu uma experiência, onde acredito que o Espírito Santo me constrangeu ali, de ver que a minha postura não era uma postura correta, né? Principalmente para um servo de Deus. Então eu fui buscando no Senhor essa mudança. Me afastei de alguns colegas que me estimulavam, né, a brincar normalmente. Fiquei junto de outras pessoas que gostavam de estudar. E me encontrava com esses colegas na hora do intervalo, depois da aula, mais no meio da aula. Fiquei mais afastado deles para isso. E o Senhor foi me mudando ali, fui quase um dos melhores da sala, faltou muito pouco. E os professores perguntavam o que tinha acontecido, citavam na sala como que eu tinha mudado. E certa vez, algo que eu não me esqueço, depois de um período ali de almoço, intervalo, eu ia ter aula à tarde, estava deitado no chão com outros colegas de classe e eles me perguntaram, olha, o que aconteceu contigo para tu mudar assim? E a minha resposta foi única, Jesus. Porque Jesus ele pode mudar as nossas vidas, pode nos fazer um homem melhor, um aluno melhor e principalmente um servo melhor. Então foi essa experiência que eu tive ainda quando eu estudava e que posso acrescentar na vida dos irmãos também. A paz do Senhor. E, Adriano, você era da turma dos bagunceiros ou você era da turma dos certinhos na sala de aula? Eu sempre me considerei um bom rapaz. Sempre me considerei um bom rapaz. Até hoje você é um bom rapaz. A gente sabe que nós não somos tão bons assim, né? Lembrando o mancebo rico, né? Há um só bom que é Deus, né? É isso mesmo. Mas, de fato, essa experiência que o jovem teve é uma experiência muito comum, né? Eu tive colegas e olha que ele se ajustou ainda no ensino médio. Uhum. Eu tive colegas que foram terríveis na graduação em economia e viraram um bom rapaz no mestrado. Já no mestrado, já por volta aí dos seus 30 anos, é que tomaram juízo, né? Então isso é muito comum acontecer. Agora, no caso, foi uma experiência com Deus que fez isso nele, né? Isso é uma bênção. Amém. Jesus nos faz melhor, né? É verdade. Sempre. Nos transforma, né? Nos transforma. Vamos lá, Raíssa. O que nós temos agora? Agora nós temos o último varão aqui do estúdio. Pode fazer essa pergunta. Pai do Senhor, eu me chamo Igor, pai do seu pastor Adriano, pai do seu pastor Josias, Amém, pai dos seus irmãos. O meu questionamento é mais a questão do o que fazer quando vem as dificuldades no meio da faculdade. Às vezes a gente pensa até em desistir, como prosseguir, como enfrentar essas dificuldades no meio do caminho da vida acadêmica. Em relação aos estudos. Às vezes, até em relação à escolha do curso, né? Aí eu pego a pergunta dele, por exemplo, no meu caso, eu, 2 anos depois de entrar na faculdade, descobri que não era aquilo que eu queria, tá? E mudei radicalmente na área. Era para eu ser um engenheiro hoje, graças a Deus eu estou aqui na comunicação, entendeu? Não tenho que me queixar não, porque foi um projeto de Deus mesmo. Mas qual é a sugestão para o jovem nessa fase da vida, quando ele, no contexto do curso, ele enfrenta algumas dificuldades, dentre elas, a incerteza de se aquele é o caminho que ele deve seguir? Nós temos um problema que eu sempre achei assim, um fardo muito pesado para o jovem, que é ter que definir a sua vida aos 16, 17 anos. Para mim foi fácil, eu não gostava de mais nada que não fosse o que eu fiz. Então eu sabia que eu era aquilo ou era aquilo. Mas você definir com 17 anos aquilo que vai marcar o seu dia a dia para o resto da vida, então o jovem precisa entender que é muito comum você, um termo muito que se usa muito, você se reinventar. Você começa um curso, faz 2 anos, 3 anos, e mesmo que você conclua, você já vai ter que fazer outro curso, você tem que se reciclar o tempo inteiro. Então, não é algo assim que seja o fim do mundo se você tiver que largar o curso para recomeçar outro, porque
Eu diria que é importantíssimo você dar vazão à sua vocação, mas entender também que a vocação muitas vezes não paga as contas. Isso é um problema, então é necessário conciliar. Então a minha vocação é a música. Ótimo, é possível. Eu entendo que todo tipo de formação você pode ganhar vida com ela. Agora, se porventura a sua vocação estiver num momento de mercado de trabalho não muito satisfatório, talvez você precise se adequar e entender que não dá para você fazer só o que gosta. Essa é uma realidade que eu falo com meus filhos e que é dura. Muitas vezes você, para fazer o que gosta, em um determinado momento de sua vida, você tem que fazer o que não gosta também, e assim conciliar a sua vocação com a obrigação. É o dilema da vida real. Eu acho muito interessante, eu falei sobre a minha experiência, existe um aspecto cíclico no mercado, e aí a gente entra para a parte prática mesmo, cíclico no mercado. Isso acontece na vida profissional de maneira muito interessante e contínua. Chega um momento em que determinada profissão é a profissão do momento, onde aquelas pessoas que ali estão tendo resultados muito positivos e todo mundo corre para aquele lado. E aquela outra profissão, onde você tem saturação de oferta de mão de obra, né, acaba daqui a 4, 5, 6 anos tendo falta porque todo mundo correu para o outro lado. Então, é uma leitura que você tem que fazer de mercado, dentro desse aspecto que o pastor Adriano colocou aqui, quando você parte do pressuposto de sucesso profissional, de uma condição financeira, de vida melhor lá na frente. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que a universidade, quando você faz uma faculdade de qualquer... Vou trazer para a minha área, né? Que, aliás, eu tive colega que largou o 5º ano de medicina para fazer publicidade e propaganda, porque entendeu que não era aquilo que ele queria. Para qualquer pessoa isso pode parecer uma loucura, mas ele entendeu que não ia dar. Melhor um bom publicitário que um mau médico, né? O publicitário, se errar, não mata ninguém, né? Mas, enfim. Mas nesse contexto, a universidade, a gente entra na universidade com a mente muito fechada, pensando que a profissão é aquilo que a gente tem como referência porque a gente viu em algum lugar. Mas o objetivo da universidade é abrir a mente, é expor diversas possibilidades, mesmo num curso, em um único curso. Você tem diversas variáveis e que você pode, de acordo com aquilo que é a sua vocação, para usar uma expressão que o pastor Adriano usou aqui, você, dentro daquilo que é a sua vocação, dentro de uma profissão, determinada profissão que já foi escolhida com muito critério por você mesmo, você encontrar um caminho que seja um caminho positivo. O pastor Adriano, por exemplo, construiu uma carreira acadêmica, né? Foi uma decisão dentro das possibilidades do curso de economia. E não foi desde o início, né? Uhum. Porque eu tive que pagar um pedágio. Eu fiquei vários anos, eu tinha um emprego que era um emprego considerado um privilégio, uhum, no setor público. Eu diria até que era um bom salário, mas não gostava do que fazia. Mas precisava fazer. Até o dia, e esse Deus que nós temos, ele costuma, eu sempre digo isso, ele costuma satisfazer, igual um pai faz com o filho, ele costuma satisfazer caprichos. uhum. Depende de muita coisa. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer isso, como um pai não tem obrigação nenhuma de presentear o filho em determinadas circunstâncias. Até o dia em que Deus abriu uma porta e eu pude ir para a área. Mas eu tive que pagar esse pedágio e às vezes você se reinventa, né? Muito bom. Muito bom. Essa expressão é muito boa. Muito bem. Temos mais participação dos jovens? Ainda falta uma jovem que está aqui? Isso. Vamos lá. Pai do Senhor, pastor. Eu me chamo Thaís e a minha pergunta é como o jovem ele vai passar por esse período da faculdade e ainda continuar sendo fiel ao Senhor sem se desviar do seu propósito. Muito bem. Eu diria o seguinte, eu diria que a gente sabe que a universidade ela
é desafiadora. Isso é verdade. Mas a sua pergunta, Thaís, me parece que traz implícita a ideia de que a universidade ela tem a função precípua de combater a nossa fé, embora os professores não estejam minimamente preocupados com a nossa fé, tanto em ajudar a nossa fé como em destruir a fé. Muitas vezes estão interessados em impor suas próprias ideias. Isso acontece, né? Existe uma vaidade no meio acadêmico, isso é conhecido de todos. Mas eu diria que essa pergunta, como passar pela universidade e manter a fé, ela traz dentro dela a mesma preocupação de como passar por essa vida e manter a fé. Porque se em tempos passados a universidade, esses 4, 5 anos de universidade, era um momento crucial que nós deveríamos enfrentar e para saber se nós terminaríamos esse período com a fé, hoje todos são bombardeados por tantas informações que o desafio é permanente. Como é que o jovem hoje enfrenta, muitas vezes, 7, 8 horas de convívio com as redes sociais e mantém a fé? Como que jovens sendo submetidos a horas e horas navegando pelo Instagram da vida, vídeos, os streamings da vida e tudo isso, mantém a fé? Então eu diria que não é só a universidade, eu diria que hoje viver é um desafio. Viver é um desafio. Por isso que a melhor coisa não é nós nos preocuparmos com o que eles podem fazer em relação à nossa fé, mas é nós nos preocuparmos com a consistência da nossa fé. Porque se a nossa fé for firmada realmente, nada vai nos abalar. Seja conteúdos das redes sociais, seja esse mundo atual, seja a universidade, seja tudo isso. Corroborando com o que o pastor Adriano falou, há um outro aspecto também, né? E o que o Espírito Santo de Deus espera de nós lá na faculdade? Por que eu estou ali? Né? Só para poder me formar? Quantos jovens perguntam: Senhor, eu estou me arrumando agora, eu vou para a faculdade, o que é que o Senhor quer de mim lá? Por vezes, falar de Jesus para alguém que está lá, né? Ter a oportunidade, como nós tivemos agora, de maneira especial, que não é só ali, mas serve como referência no Trombetas e Festas, né? Quando cada um de nós se percebeu imbuído de uma missão de fazer um convite, de transmitir, de convidar as pessoas a se inscreverem no canal, né? Então, Senhor, e por que eu estou lá, nesse momento da minha história? Como o Senhor quer me usar? Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então, para além de simplesmente vencer essa etapa da vida, como as outras etapas que você colocou, Adriano, é ser uma bênção nas mãos do Senhor nessa etapa da vida. Não é por acaso. Ide por todo mundo, ide pela faculdade, ide pelo trabalho, enfim, pregar o evangelho a toda criatura. Então é um momento, é uma pergunta que o jovem universitário precisa fazer ao Senhor. Qual o teu propósito na minha vida? Como eu posso ser útil na tua obra ali, né? A palavra dada a Esther. Esther foi parar dentro do reino, né? Quem sabe para esse tempo, né? Quem sabe se não foi para esse tempo que foste colocado lá. Que coisa. E quantas experiências que os jovens eles têm, né, dentro da faculdade, de muitas vezes, igual a gente já falou aqui, falar do Senhor, ter a oportunidade de falar do Senhor para um amigo que está fazendo um trabalho, um TCC, e às vezes, muitas vezes também eles estão com sede, eles querem saber do Senhor. Eles vêm, muitas vezes, até perguntar pra gente, né, fazer perguntas e tudo mais. Então, é uma oportunidade que a gente tem de evangelizar, de entregar a palavra pro Senhor, levar, chamar para um culto, né, das nossas igrejas. E também aquela questão da última pergunta, também, só para ressaltar aqui, muitas vezes a gente também tem muitos convites na faculdade, né, diversos tipos de convites. Então, o que a gente pode fazer para se desviar desses convites? Igual o pastor Adriano falou da loja de chocolate. A gente realmente tem que, né, falar, não, eu não quero, eu vou seguir. E o Senhor, Ele tá com a gente, né? O Senhor, Ele não desampara. Ele não desampara os servos. Então, a gente tem que sempre levar nas nossas vidas, assim, vou para a faculdade hoje, né, igual o pastor falou,
e tentar, de alguma forma, até mesmo tentar falar do Senhor, ter a oportunidade de falar do Senhor. É uma coisa comum, me perdoe, é uma comparação até grosseira, né? Claro, qualquer coisa o é desta vida, quando se fala das coisas de Deus, você faz uma viagem. Tá? Hoje em dia as pessoas nem chegam mais para contar como foi a viagem, já vai contando online a viagem, né? Você vai a um ambiente agradável, vive uma boa experiência, vai num restaurante, né? Aquela coisa toda, você corre para contar para todo mundo. Então vai lá e fala assim, vem cá, vê por que eu sou feliz. Vem na minha igreja, vem assistir um culto, vem ver por que eu sou assim, vem ver por que eu enfrento as lutas dessa maneira. Né? Isso é um diferencial notável na vida do jovem servo de Deus. Ele tem isso transparece no seu olhar, transparece na sua postura, transparece nas suas palavras, no seu sorriso, na sua firmeza de postura, sem ser agressivo com ninguém. Né? Ele tem um testemunho. Quantas pessoas não têm testemunho de nada? Nós temos um testemunho maravilhoso. Né? Vem cá mostrar para você ver, vem cá para você ver por que eu sou feliz. É um bom convite para as pessoas, para os colegas de faculdade. Nós teremos a participação agora de um pastor que vai trazer uma palavra para nós. É o pastor Renato Roth, que ele mora no Canadá. E ele vai trazer uma mensagem aqui para os nossos jovens. Então, fala, pastor. Irmãos, a paz do Senhor. Nesse novo ano, o ano de mudança de classes, de um novo ano letivo nas escolas, nas universidades, nós temos uma palavra para todos os nossos filhos, jovens, crianças, intermediários e adolescentes, que é uma experiência belíssima que Daniel viveu, que diz que Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro. Isso está escrito no capítulo 1, verso 21 do livro de Daniel. Nós vemos aqui aquilo que os irmãos vão viver, uma nova passagem. Daniel, ele saiu do reinado da Babilônia, onde foi um reinado onde ele teve muitas experiências com Deus, conquistas, mas também riscos, onde ele teve até o seu nome trocado. E muitas das vezes os nossos filhos, eles vão para a escola, os jovens, para terem as suas identidades trocadas, para não falarem mais do nome do Senhor, daquilo que é a obra de Deus. E Daniel, ele teve ali o seu nome ali trocado. Mas o que me chama a atenção nesta mensagem, irmãos, é a forma como o Senhor usou a vida dele. Tanto é que não apenas usou, mas a posição dele em permanecer fiel ao Senhor mediante aos grandes banquetes da Babilônia. E ali Daniel foi crescendo e ele alcançou graça, não diante também dos eunucos, mas até o reinado, junto ao rei Nabucodonosor. O império babilônico, ele passou. Um ano se passou e entrou ali o reinado medo-persa do rei Ciro. E Daniel continuou. Não importa aonde você esteja, mas que você possa influenciar. Daniel, ele influenciou, ele não foi influenciado. Que a luz do Senhor, que a revelação do Senhor esteja sobre a vida dos nossos filhos, dos pais, para guiarmos nesta nova fase, nesse novo ano, onde os nossos filhos estarão fazendo tantas atividades nas escolas, ou até mesmo iniciarão um esporte, um futebol, um balé, uma universidade, um MBA, um pós-doutorado, não é verdade? Mas como Daniel foi influenciador, ele não se deixou levar. Os reis passaram, um ano passou, uma nova fase agora estão adiante aí das nossas crianças, intermediários e adolescentes. Mas nós vemos a postura aqui, que não é o mundo que tem controle sobre nós, mas a direção do Espírito Santo
que nos faz brilhar como a igreja do Senhor, como aquilo que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Entramos mais um ano nas universidades, nas escolas, como sal da terra. Que o Senhor vos abençoe. A paz do Senhor a todos. Amém. Obrigado, Renato, pela sua participação, por você trazer essa mensagem para nós. Uma alegria, um grande abraço para os nossos irmãos aí no Canadá. Queridos irmãos, né, desse país aí que faz tanto frio, né, temperaturas baixas, principalmente ainda nessa época do ano. Está acabando o inverno, mas o verão é curtinho, eu sei como é que é isso, mas que os irmãos recebam o calor do Espírito Santo, a alegria de fazermos parte de um mesmo corpo, né, vivermos a mesma experiência com o Senhor. Muito bem, a gente está chegando ao final aqui desse programa. Eu vou lançar a mão do lugar comum, do que eu sempre falo. É uma pena que está acabando, porque é muito bom fazer programa com jovens. Olha só, isso é uma bênção, isso me renova. Eu chego em casa 10 anos mais novo. Entendeu? Quando a gente sai desse programa. Raíssa, agradecer a sua participação, a paz do Senhor, e pedir que você faça menção da equipe de produção. Isso mesmo. É um carinho enorme, né, pela equipe de produção e também pela Karina, pelo Thalisson, a Maritza, eu que sou a Raíssa também, a gente sempre está juntos para fazer de tudo que esse programa funcione. E também agradecer a todos vocês que nos enviam vídeos também. E você, jovem, que também está querendo enviar o seu vídeo, chega ao seu pastor ou entre em contato aqui com a Rádio Manaim, que a gente pode estar vendo o seu vídeo e colocando aqui para aparecer aqui. Amém, glória a Deus. Os jovens gostam, né? Eles gostam, é isso mesmo. Faz parte. Na minha época não tinha isso, né? Mas eu vejo essa alegria nos jovens. Aos queridos jovens presentes aqui, Deus abençoe, Pai Senhor, transmitam o nosso abraço ao pastor Júlio César, querido pastor Júlio César Costa, né? Vocês estão bem de pastor, hein? Pode ter certeza. Assim como o pessoal da Praia 4 também está bem de pastor, né? Praia da Costa 4 está bem de pastor. O Adriano e o Diniz não precisa de mais nada, né? Eu quando vou lá, é para atrapalhar um pouquinho. Adriano, meu querido, foi um prazer tê-lo conosco aqui. Paz do Senhor, já fica o convite para em outras oportunidades estarmos juntos. Eu digo o mesmo que você, prazer conviver aqui com os jovens, isso faz parte do meu dia a dia, embora eu sempre diga que eu enfrento um dilema cruel, que é os jovens chegam sempre com a mesma idade e só quem se distancia na idade sou eu. Então, meus alunos, eles ingressam ali no segundo, terceiro período, eles têm a mesma idade e a cada ano que passa, eu tenho que contar coisas novas, porque aquilo que eu vivi, muitos não viram, né? Mas a gente se rejuvenesce quando convive com vocês. Então, a alegria está aqui e a gente sempre está à disposição para contar experiências, porque, na verdade, isso fez parte da nossa vida também. Amém. Glória a Deus. Eu sempre digo o seguinte, que o seu pastor, e aí eu digo para todos os irmãos, você que está em casa, está nos assistindo, o seu pastor foi jovem nesta obra. Converse com ele. Ele sabe o que você está passando. Entendeu? Ele tem uma palavra para você, ele tem uma experiência para te contar. Entendeu? Ele sabe, né, o que você está passando. Às vezes, se ele precisar ser um pouco mais firme com você, é por amor, tenha certeza. Mas conte com o apoio dele, do seu pastor, conte com o apoio da sua igreja, dos irmãos, aqueles irmãos mais maduros. Eles têm sempre um conselho muito bom para passar para você, tá bom? Bom, a gente está chegando ao final de mais uma edição desse programa Os Dias da Minha Mocidade, já convidando você para a semana que vem. O programa ele vai ao ar às quintas-feiras, né, após o culto da noite, pelo canal da Igreja Cristã Maranata, canal 126, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Ele vai ao ar no canal da 126 com algumas reprises ao longo da semana. Você tem a oportunidade de assistir, de participar desse programa. A você que está em casa, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.